Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Eu aproveitei o dia de hoje, né, para abordar sobre três pontos críticos no processo da manipulação de semissólidos, tá? Primeiramente, o que é um ponto crítico? É um ponto, né, que uma vez que você não tem uma atenção no conhecimento, pode impactar em uma não conformidade da tua formulação final, certo? Essa não conformidade, pessoal, pode estar em vários formatos. Por exemplo, os parâmetros do produto final podem estar fora da especificação, certo? É, a formulação pode simplesmente não dar certo, tá? Visivelmente não dá certo. Então, tem vários pontos, né, que sim podem impactar em um produto não conforme, tá? E a manipulação de semissólidos, né, de fato, é um setor que requer bastante atenção e cuidado, tá? Existem formulações, né, que exigem uma maior experiência em manipular, uma maior atenção. Outras que é interessante o uso de tecnologias, tá? Estratégias de incorporação. Então, assim, incorporação de ativos, tá? Em uma base, por exemplo. Então, é muito importante, né, que você tenha atenção nesses pontos críticos, certo? E para isso é importante, pessoal, é muito importante que você domine a manipulação magistral para evitar que possíveis falhas ocorram no teu processo. Lembrando que nós buscamos, né, entregar um produto com qualidade, com segurança, com eficácia, um produto diferenciado, que encha os olhos, né, do teu cliente, do teu prescritor. Poxa, essa formação é incrível, né? Nossa, o resultado que eu tive com essa formulação foi surreal, né? Não seja aquele farmacêutico, aquela farmácia que tem muitas reclamações, né? Ou que você perde muito receituário, suas vendas estão caindo, quem sabe não é pela qualidade, né, do produto que você está oferecendo, você manipula de qualquer jeito, ou você sabe o que é que você está fazendo, tá? Então, ter atenção nesses pontos críticos, tá? Pontos que, uma vez que você perde um pouquinho o time, já pode acarretar em uma falha no processo, tá? Então, é muito importante. Pessoal, quais são as etapas do processo de manipulação de semissólidos, né? Primeiro, a ficha de pesagem chega, né, no laboratório e você vai fazer a conferência. Essa conferência vai desde nome do paciente, nome do prescritor, a forma, a via de administração, né, os insumos da formulação, lote, validade, as concentrações calculadas, definidas pelo sistema. Então, tudo isso você tem que conferir, né? Uma vez que é, vem uma matéria-prima, hoje a gente manipulou, por exemplo, um creme com ácido glicólico, né? Um creme clareador com ácido glicólico. E uma desatenção, por exemplo, no fator de correção, eu já posso colocar minha formulação a perder, porque no momento da conferência eu não vi que o software não puxou, porventura, ou você não alimentou o fator de correção do ácido glicólico, certo, pessoal? Ok? Então, a conferência não é um ponto crítico ainda, mas é um ponto, tá? Eu estou citando exemplos, né? Estou falando aqui das etapas. A conferência é uma etapa muito importante, que deve ser realizada tanto pelo farmacêutico quanto pelo técnico. Então, se você é técnico, sim, você precisa dominar cálculos, você precisa ter um conhecimento, uma expertise na manipulação, tanto quanto o farmacêutico também, afinal, você que está colocando a mão na massa.
Se você é farmacêutico, você supervisiona processos, tá? Claro que em muitas farmácias o farmacêutico faz tudo, né? Inclusive manipula, né? Farmácias que já farmácias de maior porte, o farmacêutico ele não vai estar ali com a mão na massa, mas ele vai estar supervisionando os processos, né? Ali na produção, ou de repente ele fica ali no balcão e confere todas as formas antes de entrar e sair, tá? Então, é muito importante que você atente para a etapa de conferência, certo? Uma vez feita a etapa de conferência, você vai, né? Essa ordem de manipulação é direcionada para a área de pesagem. A pesagem, sim, é um ponto crítico. Qualquer desatenção nessa pesagem pode colocar a perder a formulação, né? Então, vamos colocar que vem clobetasol, né? Você vai usar clobetasol, né? Uma pomada, um creme com corticoide a 0,05 gramas, né? No caso, normalmente vem 0,05%, né? Digamos que você deva pesar 0,05 gramas e você pesa 0,5 gramas. Ou uma desatenção na pesagem. E aí? Vocês entendem o grau de criticidade nessa etapa de pesagem? Sim, a pesagem é um ponto crítico em todos os setores, tá? Não só nos semissólidos. Aqui eu estou focando nos semissólidos, porque hoje nós tivemos um dia inteiro de manipulação de cosméticos. A nossa, deixa eu mostrar aqui a bancada para vocês. Os nossos alunos da imersão prática produziram tudo isso, gente. Tudo isso. Nossa, saíram daqui 6h30 da noite, tá? E foi assim, eu tipo, gente, bora, que tem reunião, né? Tava em reunião, entrei aqui, depois eu sei que aquela loucura. Então, é de extrema importância, tá? É de extrema importância você dominar a manipulação. Naturalmente, você vai se destacando. Isso tudo porque você passou a dominar a manipulação. E não se engane, eu tenho alunos que já têm anos de mercado e permanecem um profissional inseguro. Não acho que porque você não tem experiência na área, a sua insegurança vem da sua falta de experiência. Não, não. A sua insegurança vem pela falta do domínio, do jogo de cintura, tá? Às vezes tem profissional recém-formado que passa uma segurança maior do que um profissional com 10 anos, 10, 15 anos de mercado. Tem. E esse profissional, ele tem uma carreira cíclica. Vai para uma farmácia, passa 1 ano, 2 anos, esse farmacêutico ou técnico, fica na mesma, ai, saturei, ou teve algum problema, vou para outra farmácia. E você vai pulando de farmácia, farmácia, nunca sai do canto e continua aquele profissional mediano, inseguro, sem autoconfiança, sem valorização, e fica se perguntando por que meu colega está ganhando tão bem, está tendo esse destaque e eu continuo aqui. Por falta de domínio da manipulação. Fato, tá? Não se acomode, não se acomode, certo? Busque esse domínio na manipulação de cosméticos, medicamentos, suplementos, tá? Então, para você que está chegando agora, eu estou falando sobre os pontos críticos no processo de manipulação de semissólidos. Primeiro, eu fiz um review inicial das etapas iniciais, tá? Conferência, pesagem. Já mencionei sobre um dos pontos críticos, né? A pesagem é um ponto crítico. Uma desatenção na pesagem coloca a perder a tua formação, pessoal. Então, muito atento, fique muito atento. Então, uma vez que eu peso, né, os meus insumos ou faço a medição do volume, vou até
fazer aqui uma observação, né? Já que eu coloquei aqui a pesagem, sim, como ponto crítico, o que é que eu vejo muito no laboratório, né? Digamos que você manipule um shampoo, tá? E você incorpore, vem lá na ficha de pesagem, 5 ml de extrato glicólico de jaborandi. E aí você pesa. Pessoal, você só pode trocar a densidade, considerar o volume igual à massa, quando a densidade é 1, que é a densidade da água, tá? Então, muito cuidado. Então, na prática, você não está colocando o percentual, né, que veio na prescrição, certo? Então, se vem 5 ml na hora de manipulação, você tem que medir o volume. Você não pesa em ml, você mede o volume, tá? Então, muito cuidado, tá? Durante a pesagem ou medida, né, das concentrações dos ingredientes, certo? Para que você não troque essas unidades de medida, né, em termos de processo, tá? Ok? Então, você pesou tudo lindo, tudo bonitinho, né? E aí, você vai para a incorporação dos ingredientes. Pessoal, se o ativo ele não tiver uma compatibilidade, né, em termos de solubilidade com a base, não pense que você não pode manipular. Claro que você pode manipular. Muitos fármacos, pessoal, são lipossolúveis e você tem que se virar para incorporar naquela base, onde o veículo, né, uma emulsão contém água, né, um gel, água, né? Então, e muitos fármacos são lipossolúveis, ácidos orgânicos lipossolúveis, muitos, né? Inclusive o ácido salicílico, manipulamos um creme com ácido salicílico aqui hoje. E por que eu estou te falando isso? Porque você tem que ter estratégias, né? Você tem que trabalhar estratégias para incorporação de ativos que não tenha compatibilidade em termos de solubilidade, tá? Então, por exemplo, o ácido salicílico, né, que é um classicão, né? Eu gosto de dar o exemplo do ácido salicílico, porque eu sei que muitas vezes vocês têm dificuldade, né? E o ácido salicílico, eu tenho duas vias. Ou eu faço a dispersão no moinho, que é a principal via, mas eu sei que nem todo a mais fácil, mais rápida e que me garante 100% a homogeneização e um produto homogêneo sem arenosidade. O moinho é esse equipamento aqui, para quem não conhece, ó, usando esse equipamento aqui hoje, certo? E a outra forma é usar agentes levigantes, no caso do ácido salicílico, para incorporar na minha emoção, certo? No caso, eu posso optar, nos nossos testes aqui, nós optamos por os agentes que sobressaíram, foi o óleo mineral e o etanol, né? Solubilizar em etanol, tá? E aí, dessa forma, eu consigo, com concentração de ácido acílico 3, 5%, eu consigo trabalhar nesse formato, tá? Você deve atentar, né? Por exemplo, se a- as partículas são cristalinas ou amorfas, isso vai impactar a solubilidade, né? Porque eu vejo muito pessoal colocando no grupo. No ácido cítrico não solubiliza, não solubiliza. O do colega já solubiliza, né? Então, dependendo do ácido cítrico que você está trabalhando, do lote, da qualidade, enfim, isso vale para todos os insumos, tá? Então, se você não tem noção de estratégias, né, para incorporação desses ingredientes na base, a, a cada 10 formulações que você trabalhar, 5 podem dar errado. Sinto muito em te informar. Sinto muito em te informar. Mas a boa notícia é que sim, você pode reduzir esses problemas em muito.
A partir do momento que você domina o processo, você domina a técnica, você bate o olho no ativo, avalia a literatura técnica, você sabe adotar a estratégia correta. Então, sim, um dos pontos críticos é durante a incorporação, né? A incorporação do ativo, seja através de solução, seja através de dispersão, tá? Seja através de emulsificação, tá? Independente do processo que você, da técnica que você trabalhe para incorporar aquele ativo, se você não adotar a estratégia errada, sim, pode dar errado. E aí, qual é a parte ruim disso? Quando você não se atenta para os pontos críticos do processo de manipulação de semissólidos ou qualquer outro, ocorre desperdício, né? Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. Você já parou para pensar, você já calculou o quanto de matéria-prima você já perdeu em quantidade e em valor por conta de erros de processo? Já colocou essa conta na ponta do lápis? Tenho certeza que se você colocar, você pode ter um grande susto. Ela colocou manipular é vida. Sim, é vida e a gente contribui com vidas, né, Ellen? É surreal, né? Eu costumo falar, estava falando aqui para a turma da imersão presencial que é um mundo em paralelo, né? Quem vê não desvê, quem entra não quer sair mais, porque é um mundo muito apaixonante. Eu sou suspeita para falar, né? Mas tem que se preparar. E esse preparo, sim, é um processo de construção. Ninguém nasce sabendo. O que eu sei hoje é muito diferente do que eu sabia, né, de quando eu era recém-formada. Já errei muito. Quem é meu aluno sabe das pérolas que eu já fiz. Mas é por isso que eu estou aqui, que eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu já cometi lá atrás, tá? Então, pessoal, atente para os pontos críticos, tá? Porque, inclusive, eu falo mais, escreva esse POP, tá? E treine seus funcionários sobre os pontos críticos da manipulação de semissólidos, tá? Falei dois já. Pesagem é um ponto crítico do processo de manipulação de semissólidos. Incorporação de ingredientes, sim, é um ponto crítico, tá? Se você não incorpora da forma adequada, a formação pode quebrar, a textura pode ficar ruim, o ativo pode complexar ou precipitar, se for uma formulação líquida, ok? Ó, aqui, vou dar um exemplo, tá? Acabei de mostrar para vocês, a turma daqui do presencial está se garantindo, praticamente quase não teve falha, com muita força eu identifiquei essa base sérum que não, ó, se eu der uma mexidazinha aqui, a gente vai conseguir incorporar bem, né? Mas já pensou em dispensar nessa forma para o cliente, ó, em cima, formou duas fases, né? O líquido, tem um líquidozinho, tá bem? Vou pegar aqui com uma, cadê a colherzinha? Vou pegar aqui uma colherzinha. Ó, um sérum com natrozol. Tem duas fases, ó. Tem essa, ó, líquida total, e o natrozol gelificou na parte inferior. Isso daqui foi o quê? O tempo de dispersão. Não dispersou bem, então o natrozol, né, ele gelificou e separou, né, as fases, ficou depositado no fundo, tá? Então, não, obviamente, ó, não ficou legal.
certo? Isso, né, falha de processo pode ser, pode ser por conta, pode ser por conta de uma falha na pesagem, pode ser por conta do tempo de agitação, né? No caso aqui, a gente não teve muito tempo, não teve tanto tempo para ficar agitando, né? Enfim, não deu para hidratar de um dia para o outro, eles fizeram naquele momento, então não foi tempo suficiente para o natrosol hidratar e ficar suspenso, né? De ele ficar a formulação. Caso não, o sérum não fica uma consistência tão alta, fluido, né? Essa questão é porque separaram as fases, ok? Então, os detalhes fazem toda a diferença. E para você se atentar aos detalhes, sim, você tem que dominar a manipulação magistral. Então, falei da pesagem, falei da incorporação de ingredientes, e o terceiro é realmente o cálculo, né? Ah, Lana, mas já vem tudo calculado no sistema. Já vem tudo calculado no sistema, então, ok, a base apropriada já vem no sistema, tá? Mas sabe o que aconteceu aqui uma vez? Alguém, nós estávamos manipulando, eu estou até aqui com um exemplo. Nós estávamos manipulando um enxaguatório bucal com clorexidina e faltou água desmineralizada, e aí o aluno pegou, vou pegar água ali na torneira, que contém, né? Contém minerais, enfim. E ele me mostrou, tem até aqui, ó, foi algo parecido com isso. Ó, formou complexos. Por quê? Porque continha mineral na água, complexou. Clorexidina, se, ó, muitos de vocês, né, alguns de vocês devem ter já passado por isso. A adicionar clorexidina, ela forma esses complexozinhos aqui. A gente consegue identificar porque tem um corantezinho aqui, né? E aí, é, só o fato de você usar água destilada, né? Porque a água destilada é diferente da água desmineralizada. Aí o técnico chega para você e doutor, e aí? Ou você, técnico, você olha o que é que aconteceu? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E não se toca, não se atenta para os detalhes, pessoal. Então, percebo muitas vezes os profissionais querendo manipular fórmulas mirabolantes. Vou fazer essa fórmula que está super alta, não esquece do arroz com feijão. Gente, se vocês não aprenderem um arroz com feijão, vocês não vão dominar nunca, porque a gente precisa ter a base. Nós precisamos ter o fundamento, tá? Então, pessoal, eu falei sobre esses três pontos críticos: cálculos, tá? Pesagem e incorporação de ingredientes, certo? Eu mostrei aqui dois exemplos na prática. É muito importante que você se atente para esses pontos críticos, tá? Vou dar um bônus que é sobre a avaliação do produto final. Por exemplo, nós manipulamos aqui um creme com ácido salicílico, tá? Faz sentido eu colocar o pH do creme com ácido salicílico, pH 6? Não faz sentido algum, vai perder a eficácia do ácido salicílico. O objetivo do ácido salicílico não é remover, ele é queratolítico, remover as células mortas, né? Então, eu trabalho com pH mais baixo, pH 4, né? Então, faz sentido eu ajustar no pH 6? Sentido algum. Então, ao final da formulação, você precisa fazer um controle de processo, tá? Você avalia o pH, aspecto. Uma vez que o pH dessa formulação, o aspecto, esteja fora da especificação, eu não consigo aprovar, né? Mas se eu não dominar, se eu não atentar para esse ponto crítico, certo? Eu não vou conseguir liberar um produto com
eficácia, tá? Então, de repente, o pH correto é 4 e eu libero no pH 7. E aí? E aí? Tá? Então, pessoal, mais uma vez, tá? Mais uma vez. Seja esse profissional que busque a atualização sempre e domine o que você faz, tá? Domine a manipulação astral. Essa é a forma de você se destacar, de você se tornar esse profissional valorizado, esse profissional seguro. E isso, gente, não tem preço. Isso não tem preço. Vou dar aqui um outro exemplo para vocês. O último, tá? Para ficar claro sobre todos esses três pontos que eu coloquei para vocês. Ó, eu não vou entregar a turma de hoje, porque foi um erro de cálculo que acarretou, tá? Sobre essa falha. Aqui é a manipulação de hidratante sólido, tá? Tivemos aí uma falha na orientação em relação ao cálculo do dodecano, então ficou muito líquido para pouca cera, certo? A proporção ficou grande do líquido. Então, o que foi que aconteceu? Pessoal, é que eu não falo só coisa boa, não. Eu falo que dá errado também, ó. Olha o que foi que aconteceu. Olha aqui o hidratante, não solidificou. Por quê? Porque não colocamos quantidade de cera suficiente. Fiz um ajuste rápido, coloquei uma cera de candelilha, peguei essa mesma base aqui, ó, adicionei uma cera de candelilha, acabei de fazer, ó. Acabei de fazer aqui essa formulação. Para aumentar a dureza, vou desmodar até aqui junto com vocês, ó. E olha o que saiu. Meu sabonetezinho, ó, meu hidratante sólido, tá? Tirar aqui essa rebarbinha. Meu hidratante sólido, tá? Excelente poder de hidratação. Super macio, emoliente, tá? Isso por conta de uma falha em relação ao ajuste do dodecano versus ceras. Olha isso, olha isso. pH da formulação está correto. Você só tem que rever, tá? Sobre o teu processo, certo? Ok? Pessoal, então ficou claro, fez sentido o que eu coloquei aqui para vocês. Eu recebo muito directs, né, com dúvidas, mas às vezes a gente tem que rever todo o processo, identifica se você falha em algum desses pontos críticos para fazer o ajuste, né? Eu coloquei aqui como exemplo, né, para finalizar, esse hidratante sólido, por quê? Porque eu sentei, quando a turma foi embora, eu vi o Joram, né, o nosso farmacêutico, identificou que não ficou, não pegou consistência. E aí a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Analisar a formulação deles. E eles, a gente tirou um percentual de cera e não ajustou no percentual de dodecano. Então tinha muito líquido para pouca cera, não pegou a consistência suficiente. Foi o que eu fiz? Fiz o ajuste na formulação baseado na minha análise do processo, análise de processo. Por isso que muitas vezes vocês colocando aqui a dificuldade de vocês, de forma muito específica, inclusive quando eu recebo direct, eu precisaria avaliar, sentar com você para avaliar a formulação e o processo, entende? Então, por isso que algumas perguntas muito específicas não dá para responder assim, de forma tão clara e objetiva, certo? Ok? Então, o grande ponto é, falhou, teve um problema específico? Para, avalie esses pontos críticos que eu te falei aqui, falei quatro, né? Reveja, né, possíveis falhas nesses pontos críticos, que são os principais pontos, né, que é quando dá errado, normalmente está relacionado a esses quatro principais pontos, a manipulação de sendo sólidos. Veja as possibilidades onde você pode estar errando, faça os ajustes, possíveis ajustes e testes, certo? Tá claro para vocês? Pessoal, a Sandra colocou aqui. Você vai dar a fórmula. Pessoal, fórmula é muito fácil de você encontrar, né? Você encontra em livros, você encontra
Nossos alunos têm um book de formulações, né? No Google você encontra fórmulas, mas você precisa deixar de ser esse profissional que segue uma receita de bolo e passa a ser esse profissional independente, tá? Isso é muito importante. A partir do momento que você domina a manipulação, você começa a ter as suas próprias fórmulas. Você não fica pedindo fórmula, né? Fórmula é sempre bom, mas você faz suas adaptações. Ah, a Alana colocou aqui essa fórmula, mas eu consigo fazer com esse ajuste. Por exemplo, o nosso hidratante aqui, ele é um pouquinho mais duro. De repente, para a sua região, nosso hidratante sólido não vai se adequar. Pode ser que o seu requeira um pouquinho mais de agente emoliente, né? Ou um hidratante menos consistente, mais macio, hidratante sólido. Então, o meu propósito aqui é fazer com que você se enxergue com sim, eu posso me tornar esse profissional independente, esse profissional seguro, através do domínio da manipulação magistral, ok? Pessoal, hoje foi mais um Dica Manipule. Se você gostou, dá o like aqui, se inscreve no canal. Estamos comemorando, estou muito, muito feliz com os nossos 11 mil inscritos. Gente, e cola aqui, ativa as notificações. O negócio é o seguinte, ó, aqui tô assanhada essa hora, né? Tô descabelada, mas é isso. Então, ativa aqui as notificações, tá? Compartilha para o máximo número de pessoas se essa live fez sentido para você, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.